Olá, meus queridos irmãos. Hoje é quarta-feira, dia 22 de julho de 2020. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Se você assistiu o nosso vídeo de domingo, deve estar lembrado que nós estivemos meditando em 1 Samuel capítulo 16, versículos 1 a 23. Eu disse para vocês que na nossa meditação de hoje nós faremos algumas considerações, ou melhor, algumas aplicações das verdades que nós vimos a partir daquele texto ali. Então, para recordar, eu gostaria de reler com vocês este texto da Palavra de Deus, está bem? 1 Samuel, capítulo 16, de 1 a 23, a Palavra de Deus diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belenita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Na nossa mensagem de domingo passado, nós destacamos o versículo de número 7, onde o Senhor Deus está corrigindo os pensamentos de Samuel. Pois ali na casa de Jessé, quando Samuel olhou para Eliabe, um dos filhos de Jessé, e vendo que ele era um homem alto, de boa aparência, ele pensou consigo mesmo: aqui está certamente o homem que Deus escolheu para ser o novo rei de Israel. Mas Deus disse para Samuel: não atente para a sua aparência, não atente para a sua altura, porque eu o tenho rejeitado. O homem vê o que é exterior, porém o Senhor vê o coração. E com base nisso, então, meus irmãos, nós tiramos algumas implicações necessárias para a nossa vida, que são explicadas em todo o restante da Palavra de Deus. Nós aprendemos que, do ponto de vista de Deus, o que nós somos por dentro é mais importante do que aquilo que nós fazemos por fora. Vimos também que o que nós somos por dentro é mais importante do que aquilo que nós aparentamos. Vimos também que o que nós somos
por dentro é mais importante do que as coisas que possuímos. E, coroando esses pensamentos, vimos então que as coisas interiores, as coisas da alma, são mais importantes do que as coisas materiais. Então eu disse para vocês que hoje nós estaremos pensando em algumas implicações disto para a nossa vida diária. E eu gostaria então de pensar, ou de trazer a vocês, 3 implicações. Primeiramente, quando nós aprendemos a valorizar aquilo que é interior, aquilo que é do nosso relacionamento íntimo com Deus, primeiro devemos então cuidar do nosso homem interior, aquilo que nós somos por dentro. Se é o mais importante, então é assim que nós devemos viver. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo diz sobre uma área muito importante que a gente precisa cuidar, é a nossa mente, os nossos pensamentos. Se nós queremos viver de modo agradável a Deus, aquilo que é agradável a Deus deve ser aquilo que ocupa o nosso pensamento. Então ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Então veja, quando o apóstolo Paulo fala a respeito de uma vida cristã virtuosa, uma das maneiras como ele descreve esta vida é uma vida na qual nós cuidamos da nossa maneira de pensar, aquilo que ocupa o nosso pensamento. E é claro, meus irmãos, aquilo que ocupa o nosso pensamento é aquilo que nós colocamos, que chega a nós através dos olhos. Então, se eu quero ter uma vida pura nos meus pensamentos, se eu quero cultivar aquilo que é de Deus, é claro que eu preciso investir o meu tempo colocando aquilo que é de Deus dentro da minha mente. Se eu fizer de outra maneira, é claro que eu não vou conseguir cultivar essa vida interior descrita na palavra de Deus. Não estou dizendo com isso, meus irmãos, que nós devamos romper qualquer forma de contato ou não ter qualquer forma de contato com aquilo que é do mundo. Mas mesmo aquilo que não é do sistema religioso, porque as coisas de Deus não são apenas aquelas que são do sistema religioso, mas as coisas desta vida devem ser aquelas que de alguma forma honrem o nome de Deus. Coisas justas, puras, de boa fama, coisas que contribuam para o bem-estar das nossas almas e de outras pessoas também. Em Provérbios 4, 23 está escrito assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então cultivemos aquilo que é da alma, aquilo que faz bem para o nosso coração, as coisas da sinceridade. Cultivemos a pureza, cultivemos a piedade, a honestidade no falar, a honestidade no trabalhar. Reconheçamos que as coisas que têm real valor são as coisas de valor não material, mas interior. Cultivemos as coisas espirituais. Em segundo lugar, além de cultivarmos na nossa vida aquilo que é interior, nós precisamos também, então, aprender a ter uma atitude correta com as outras pessoas. E não atentar, em primeiro lugar, para aquilo que é aparente, para aquilo que os nossos olhos estão vendo. Devemos ter uma atitude de ser despreendidos em relação aos nossos bens materiais e colocar as pessoas acima dos nossos bens materiais. Amar as pessoas em primeiro lugar. E se de repente alguém está passando necessidade, devemos ter a capacidade, o amor suficiente para sermos despreendidos em relação aos bens materiais. Também, dentro disso, nós devemos procurar
conhecer as pessoas por aquilo que elas são interiormente. Está escrito assim em 2 Timóteo 2,22. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Veja, pessoas de coração puro são aquelas que eu devo procurar para andar com elas. Agora, para eu saber como é uma pessoa ou quem é uma pessoa de coração puro, somente estando perto, somente buscando a Deus com elas, somente desenvolvendo relações de amizade. Aí eu vou saber quem são os puros de coração pela sua maneira de falar, pelos seus desejos, pela amizade que desenvolvemos com elas. Já aqueles cujo coração não é puro, então destas pessoas, diz a Bíblia, nós devemos nos afastar. Em terceiro, dentro desse aspecto também, não julgar as pessoas apenas por aquilo que é exterior. Tem uma história muito interessante no Antigo Testamento, lá no segundo livro de Samuel, capítulo de número 6. E a Bíblia conta que quando a arca do Senhor estava sendo levada para a cidade de Jerusalém, Davi, ele começou a dançar. E, meus irmãos, para dizer a verdade, o comportamento dele foi muito estranho. Não era comum um homem dançar. Não, mas um rei de Israel, uma pessoa pública, uma figura importante. E Davi, diz o texto bíblico, ele estava dançando com todas as forças diante do Senhor. E Mical, esposa de Davi, viu Davi dançando e ela desprezou Davi no seu coração. Então eu quero ler a partir do versículo 20 até o versículo 23 o que aconteceu quando Davi chegou em casa. Voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos, até o dia da sua morte. Veja, queridos, eu não estou dizendo que a Bíblia esteja nos dando licença para nos comportarmos de modo estranho, que escandalize outras pessoas, ou que subverta as nossas convenções sociais. Mas o que eu estou dizendo é que o comportamento de Davi, em primeiro lugar, ele não foi reprovado por Deus. Ele estava se alegrando perante o Senhor. E não veio nenhum profeta da parte do Senhor dizer para Davi que ele estava errado. De modo algum, Deus falou ao seu coração no sentido de que ele estava errado. Mas teve uma pessoa que teve um comportamento muito errado, Mical, porque ela desprezou o seu marido, desprezou o rei de Israel em seu coração e dirigiu a ele palavras duras, palavras desrespeitosas, porque ela simplesmente julgou o seu marido, o seu rei, o ungido do Senhor, segundo aquilo que os seus olhos estavam vendo e segundo as convenções de sua época. O texto traz uma palavra muito forte a respeito de Mical. O último versículo que lhe diz assim: Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. E você que conhece um pouco da cultura israelita antiga, você sabe que isto era a maior desonra que podia acontecer na vida de uma mulher, era de não ter filhos, porque o Senhor é quem dá, é o Senhor é quem tira. E então Mical, a Bíblia deixa claro, ela ficou sob o juízo, o desgosto de Deus. O que eu quero enfatizar é que nós não podemos julgar uma pessoa apenas por aquilo que nós estamos vendo exteriormente. Nós não somos Deus, não conhecemos o coração das pessoas. E já aconteceu de eu, infelizmente, julgar pelas aparências, até saber a verdadeira história.
e aí ter que pedir perdão, me sentir envergonhado, porque não fiz conforme a Bíblia ensina a fazer. E em terceiro lugar, se aquilo que é mais importante é o interior e não o exterior, nós também precisamos ter uma atitude correta diante de Deus. Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se nós dermos valor às coisas de Deus, diz Jesus, então não precisamos nos preocupar com o resto, porque Deus cuida de nós. Deus diz que não é pecado, ou Deus não diz em lugar algum que seja pecado, o termos bens materiais, o termos uma posição social de destaque. Deus não diz que seja pecado cuidarmos da nossa aparência. Aliás, as coisas desta vida, o Senhor Deus promete conceder a todos nós na medida em que nós necessitamos. Mas o que Ele condena é nós sermos materialistas, nós nos preocuparmos com aquilo que é casca, com aquilo que é externo. E então, Ele nos ensina, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Coloque em primeiro lugar as coisas da eternidade. Coloque a palavra de Deus, a fé, a verdade, a amizade, a paz, a alegria no Espírito Santo. Olhe para a vida do ponto de vista de Deus. Olhe para as pessoas procurando olhar do jeito de Deus, do ponto de vista de Deus. E se você assim fizer, estará aprendendo a olhar e a pensar da perspectiva certa. Não como o homem apenas, que vê o que é exterior, mas você estará dando provas de que está aprendendo com o seu Pai Celestial, aprendendo a imitar o seu Pai Celestial. Vamos orar. Bendito Deus, como isso é difícil para nós, porque o Senhor é Espírito, o Senhor sonda os corações, e nós não somos assim. Mas sob a direção da Tua Palavra, nós queremos aprender a ter discernimento. Discernimento daquilo que o Senhor diz que é importante na nossa vida. Discernimento nos nossos relacionamentos humanos. De procurar conhecer as pessoas a partir daquilo que elas são por dentro. Coisa que a gente não consegue aquilatar apenas olhando aquilo que é exterior. Ó Senhor, que a Tua Palavra governe a nossa mente. Que nós aprendamos a levar cativo todo o pensamento à obediência do Senhor. E assim nós verdadeiramente vivamos de modo que Te agrade. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Seu Espírito Santo seja com você, com a sua família no Senhor, com todos os nossos irmãos espalhados sobre a terra. Amém.